Sejam bem-vindos ao canal Resistência Apologética. O meu nome é Marcos Lopes e vamos verificar mais pequena reflexão. A Bíblia, a Palavra de Deus, é inerrante, infalível. A Palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus que minha Bíblia veio do Brasil, a ACF, texto Receptus, tá bom? Do qual eu aprecio mais do que todos, porque realmente não é adulterado ou tirado, né? Aí versículos como acontece nesses textos críticos aí, essas Bíblias modernas de hoje. Mas diz lá 2 Timóteo capítulo 3, verso 7. Aqui está se referindo se você ler o capítulo 3 de 2 Timóteo, de 1 a 8, você vai ver que está falando sobre os tempos difíceis. Os últimos dias seriam dias trabalhosos, dias difíceis. Haveria homens soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, ok? E depois fala que essas pessoas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles aprendem, mas não chegam ao conhecimento da verdade. E o verso 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ok? Bem, ainda no capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 10, verso 14, nós vemos aqui Paulo inspirado pelo Espírito Santo, que ele diz: porque Demas me desamparou amando o presente século. E no verso 14, Alexandre, o latoeiro, causou-me muito males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Então, Paulo citava nome dos maus obreiros, dos falsos mestres. Aqui no verso 8 é citado Janes e Jambres, ou seja, não é fora de ética nós citarmos nome de pessoas, ok? Não é falta de ética. Não é falta de ética, e é até um alerta que nós fazemos aqui neste canal, quando nós queremos revelar nomes de pessoas que não andam conforme as Escrituras Sagradas. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo, no mesmo texto que nós estávamos lendo aqui, capítulo 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Bem, queridos, gostaria de falar com vocês algo interessante, que é sobre o provisionismo, tá? Eu tenho aqui, bem, deixa eu fazer aqui um resumo, né? Em 2009, nós temos aqui The Potter Freedom, né? Ou seja, a liberdade do oleiro, certo? É uma defesa à reforma, uma refutação a Norman Geisler, um livro volumoso, né, de 368 páginas, ok? Lançamento 2009 nos Estados Unidos, provavelmente não vai ser traduzido para o Brasil, porque o Brasil, né, pessoal, vamos ser bem sinceros, muitas obras que não interessam não se traduz. Então, James White, né, ele é um apologista batista norte-americano. Ele refutou aquele livro lá do Norman Geisler, né, que você já conhece, e aqui ele apresenta a doutrina, as doutrinas da graça, tá? Mas, passado alguns anos, nós temos aqui esta literatura em inglês, em 2017, tá? The Potter Promise, ou seja, a minha pronúncia não é muito boa, ok? The Potter Promise, a promessa do oleiro, certo? Então, nós temos aqui uma defesa bíblica da soteriologia tradicional. E o que é tradicional? O provisionismo. Dr. Flowers, que tudo indica, né,
que ele é o criador, o mentor essa nova interpretação soterológica, Dr. Flowers, certo? Por incrível que pareça, né? Ele é da Igreja Batista. As suas credenciais, ele é bacharel em teologia, mestre em divindade e línguas bíblicas, tem um doutorado em New Orleans, pelo New Orleans Baptist Theological Seminary. Ele então tem as suas graduações e ele foi um calvinista fervoroso, porque ele alega, né, que ele foi um batista fervoroso. Evidentemente que não era, porque se ele tivesse sido um batista fervoroso calvinista, no caso estou me referindo ao batista fervoroso calvinista, é bom frisar, né? Não estou dizendo que ele não era um batista fervoroso, tá? Estou dizendo que ele não era um batista fervoroso calvinista porque ele não sedimentou, né, as doutrinas do qual ele alegava defender. Bem, acontece que esse livro aqui chega em português, né? Ele chega em português, vamos ver aqui no ano 2023, traduzido A Promessa do Oleiro, certo? Do Dr. Flowers. Então ele começa a relatar que tudo indica, parece que é ele que é o idealizador desta vertente herética pelagiana, porque ele chega a dizer aqui no seu livro, né, que ele desencadeou essa perspectiva. Introdução. Minha viagem fora do calvinismo. Como pastor e professor adjunto de teologia, que certa vez afirmei o calvinismo, tem uma perspectiva única sobre a doutrina bíblica da salvação. Ou seja, tudo indica que ele, né, ele tem se tornado um mentor, né, aqui nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, ele está na área de apologética nas igrejas batistas do Texas. Acredite se quiser. E o que acontece? Como nós podemos resumir? Eu vou resumir para o vídeo não ficar longo, mas eu vou resumir para vocês o que ele diz aqui, o que seria então o provisionismo, né? Então vamos lá. Eles são chamados também de tradicionalistas, tá? Então ele vai resumir na página 20 e 21, certo? O que seria o provisionismo, tá bom? Então ele diz aqui: os tradicionalistas ou os provisionistas, que é essa nova tendência que eu já disse para vocês, soterológica, em contraste com a citação de Calvino, tem uma soterologia desta forma, né? Então, vamos ver aqui qual é a interpretação da soterologia deles. Por predestinação, entendemos o plano redentor predeterminado de Deus para justificar, santificar e glorificar todo aquele que livremente crê. E aqui na nota de rodapé, ele enaltece a liberdade libertária. Tá bom? Bem, por predestinação, então, entendemos o plano redentor predeterminado para Deus justificar, santificar e glorificar todo aquele que livremente crê. Aí ele cita Romanos 10, 11, tal. Todas as pessoas são criadas com igual valor, como portadoras da imagem de Deus. Tiago 13, 9. Porque Deus deseja misericórdia acima da justiça e ama todos com sacrifício próprio. Tiago 2, 13. Ele providenciou graciosamente os meios de salvação para cada homem, mulher, menino e menina. Nenhuma pessoa é criada para condenação ou predeterminada por Deus para esse fim. Aí ele cita 2 Pedro 13, 9, 1 Timóteo 2 e 4. Aqueles que perecem só o fazem porque se recusaram a aceitar a verdade para serem salvos, conforme 2 Tessalonicenses 2 e 10. Então ele mostra qual que é as diferenças aqui na página 20, as diferenças das perspectivas soterológicas calvinistas e provisionista. Os calvinistas, 5 pontos, ensinam que Cristo ama de uma forma autossacrificial alguns poucos pré-selecionados. Já os provisionistas ensinam que
Deus ama tanto cada pessoa que morreu por todas elas. Os calvinistas ensinam que antes que o mundo começasse, Deus predeterminou alguns indivíduos para a salvação e o resto para a condenação eterna com base em nada que tivesse a ver com as escolhas e ações dos indivíduos. Já, então, os provisionistas ensinam que Deus predestinou que todos que humildemente se arrependem na fé sejam marcados em Cristo para serem salvos, conforme Efésios 1:13. E é a responsabilidade de cada indivíduo humilhar-se e confiar por meio da fé em Cristo. Então, ele diz aqui que vai apresentar a sua perspectiva. E na minha perspectiva, muito poucos calvinistas dão essa doutrina a atenção que ela merece, porque requer uma mudança de perspectiva. Se reconhecida, minaria toda a sua premissa. Não permite que seu coração seja endurecido para aprender alguma verdade que o Espírito, com E maiúsculo, pode estar apresentado por meio deste vaso quebrado, que seria ele, né, Dr. Flowers. Que o Senhor o abençoe em seus estudos. Então, quando nós começamos a verificar, pelo menos o que eu vi aqui, né, ainda não li todo o livro, mas como a gente começa a verificar o que seria o provisionismo, do qual eu citei para vocês agora, o que nós lembramos, afinal de contas? Nós lembramos de quê? Nós lembramos do arminianismo. É um arminianismo, certo? Com nova roupagem, mas falando a mesma coisa. Liberdade libertária, livre-arbítrio, que Jesus morreu por todos, sem exceção, e por aí vai indo. Entendeu? Então, no fim, certo? É voltarmos, de fato, para Roma, porque Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, crê desta forma. Só eles não percebem isso. Só eles não percebem isso. Quando você pega este livro aqui, certo? Somos apenas cristãos, tentando trazer uma unidade entre monergistas e sinergistas. Poxa vida. Você vê aqui na página 65 dizendo o seguinte, pode confirmar aí, não sou eu que estou dizendo, presta atenção, são os livros deles que estão dizendo, dos arminianos. Armínio tinha pensamentos tomistas, ou seja, de Tomás de Aquino, que era católico. E aqui ainda diz, ó, Armínio tinha pensamentos tomistas, ou seja, de Tomás de Aquino, o maior teólogo católico romano. Meu querido, o teólogo holandês era leitor não somente de Aquino, mas também de outros teólogos católicos medievais. Puxa vida, cara, não sou eu que estou aqui perdendo meu tempo para falar essas coisas. É os próprios arminianos que estão dizendo. Tanto é que o capítulo aqui exposto, né, coloca, vamos ver aqui qual é o título do capítulo, Armínio e sua catolicidade. Hã? Não sou eu que estou dizendo. Puxa vida, entendam isso daí. Agora, o que acontece? Quer dizer que ele era um leitor assíduo de homens católicos romanos. Eu tenho outro documento, já mostrei aqui, que ele lia outras pessoas. Agora, na página 66, certo? Diz que Armínio também leu e foi moldado por teólogos medievais católicos. Preste atenção. Armínio comumente citava figuras como Bernardo de Claraval. E como a maioria dos primeiros teólogos modernos, tendências de várias alas do escolasticismo estão presentes na teologia de Armínio, incluindo categorias inspiradas por João das Escoto. Mas ninguém neste período exerceu mais influência do que Tomás de Aquino.
de cuja genialidade e erudição escreve Armínio. Eu tenho a mais elevada opinião. E apesar das discordâncias ocasionais, mesmo quando Armínio não se refere explicitamente a Tomás, seu impacto é tão evidente por toda a sua teologia que é legítimo se referir a Armínio como um tomista modificado. Então é assim, sabe, pessoal? Fora na página 67, que diz que também é importante destacar que Armínio aderiu grande parte significativa do pensamento de Luís de Molina acerca do conhecimento médio que Deus sabe sobre cada ação contingente do ser humano. Então, assim, sabe, eu acho engraçado que na página 68 diz que ele bebeu de outra fonte também. Outro teólogo católico romano que exerceu certa influência sobre Armínio foi Erasmo de Roterdã. Queridos, presta atenção. Todos eles, do qual Armínio bebeu, eram sinergistas, assim como a Igreja Católica Romana. Será que é difícil, assim, o brasileiro, sabe? O brasileiro parece que o poder cognitivo dele é difícil de entender as coisas. Então, quando você vê livros como esse, prefaciado, certo? Prefaciado por um arminiano, Tiago Veloso Titilo. Um arminiano prefaciando um livro que não é da linha dele de pensamento, mas é igual, você está entendendo? Quando você vê Carlos Augusto Vailache prefaciando um livro molinista, o que ele está fazendo? Ele está dizendo que, de certa forma, ele aprova alguns conceitos molinistas, gente. Porque quando você pega o livro Cristianismo Falsificado, que alguns líderes de instituições apologéticas leem, se embebedam, né? Você presta atenção que ele aqui, um livro até recente, né, no inglês está em 2015 e no Brasil chegou em 2021, você não vê aqui falar nada de provisionismo, queridos. Por que não fala nada? Faz críticas aqui ao evangelho monergístico, chama no capítulo 8, fazendo de Deus um monstro, determinismo divino. Mas não coloca na lista o provisionismo. Sabe por que não coloca? Porque eles estão todos voltados para Roma. No sinergismo católico romano. Só eles não conseguem entender isso. É por isso que ele não cita aqui o provisionismo no cristianismo falsificado. Gente do céu. Será que eu sou um calvinista malvadão? Estou falando aqui mentiras. Eu estou falando aqui engodos. Eu estou enganando você. Eu estou sendo um instrumento do mal para a sua vida. Medita um pouco sobre o seu sinergismo. Para onde está indo? A cada dia mais um maluco inventando uma doutrina cada vez mais. Antes era o teísmo aberto, agora nós temos o tradicionalismo. E por aí vai indo, pessoal. A loucura da cabeça humana. Querendo negar o óbvio que está nas escrituras sagradas. Que Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que irão ser salvos. Deus não pode fazer isso. É o seu livre-arbítrio que é aberto. Na graça preveniente é que vai escolher a Deus. Meu querido, não percebe que esses teólogos sinergistas, eles estão fazendo uma loucura, tentando negar o que as escrituras dizem. E é por isso que as escrituras dizem, também referindo-se não somente aos falsos mestres, mas também àqueles que estão dentro da igreja, que hoje são maiores inimigos da fé. Por isso que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Queridos, está aí o meu recado para você, um alerta para você que está numa igreja pentecostal, você que está numa igreja sinergista, você que tem um pastor que não conhece as escrituras sagradas, mas que odeia uma palavra chamada calvinismo, porque puseram na cabeça dele
que calvinismo é do capeta, é do demônio, é de Satanás. Contanto que o evangelho monergístico, queridos, está aqui. Está aqui nas Escrituras Sagradas. É Deus. A salvação pertence a Deus. Você não tem participação nenhuma. O que Deus fez no seu coração e você aceitou é porque Ele já trabalhou primeiro no seu coração. É simples assim. Mas você quer ter essa participação da glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.